Então, eles falaram para minha família, a gente sabe o que é agora, só que a gente não sabe se ela vai sobreviver. Então, a gente vai fazer esse processo de ir tirando a sedação dela, e se acontecer dela acordar, é para se despedir. Bem, o Stevens-Johnson é uma doença, a gente chama de doença de hipersensibilidade, ou seja, é um tipo como se fosse uma alergia, né? É uma doença de hipersensibilidade tipo 4, ou seja, uma hipersensibilidade tardia. E isso significa que não vai acontecer de forma imediata, mas acontece um período depois, às vezes dias depois do início do agente causador. Esse agente causador da doença, ele pode ser tanto uma medicação, que é realmente o mais frequente, e existem diversas medicações que podem dar início ao processo da doença, como, por exemplo, os anti-inflamatórios não hormonais, no caso da Jaqueline foi ibuprofeno, né? Mas também sulfas, antibióticos derivados da sulfa, alguns anticonvulsivantes, antiepiléticos. Então, existem vários tipos de medicações que podem dar início à doença. Além de medicamentos, doenças de origem viral e até bacterianas também podem dar início à doença. E uma boa parte dos casos, eles são idiopáticos, ou seja, a gente não sabe direito a causa, né? São de causa desconhecida. Após a ingestão de uma determinada substância, né, ou após adquirir algum tipo de doença, começa uma hipersensibilidade, começa um processo em que o próprio sistema imunológico do paciente começa a atacar tanto pele, principalmente pele, mucosas e até órgãos internos, mas principalmente a pele e as mucosas, né? São as partes do corpo mais afetadas pela doença. Esse ataque às estruturas causa necrose, causa danos severos, muitas vezes, a esses tecidos, né? Pele, que formação de bolhas, primeiro formam-se lesões tipo alvo, que a gente fala, depois formam-se bolhas, como se fosse uma queimadura bastante grave. E nas mucosas também. As mucosas ficam inchadas, hiperemiadas, doloridas e descamam. Mais para frente formam-se cicatrizes graves nas mucosas. A Jaqueline, o início da doença foi devido à ingestão de ibuprofeno, que é um tipo de anti-inflamatório não hormonal, que a gente diz, bastante utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, depois da ingestão de ibuprofeno, ela começou a sentir coceira nos olhos, secreção, né? Ardência, fotofobia, ou seja, a luz começa a incomodar, febre, tosse, dor de garganta, como se fosse sintomas gripais mesmo no início, é assim que a doença se apresenta. E mais para frente vão aparecendo as lesões de pele, lesões mais graves de mucosa, é quando o paciente acaba indo para o hospital e nesses casos mais graves ele é internado, inclusive indo para a UTI e necessitando aí cuidados intensivos, né? Todo mundo do hospital, enfermeiro, todos que estavam ali no caso, eles sabiam que, olha, foi um milagre, porque nunca eles tinham visto algo da tal maneira, né, da gravidade que estava, do tamanho, porque eu fiquei numa UTI isolada, em que ninguém entrava. As visitas deles eram da janelinha, eles iam me visitar da janelinha. E mesmo da janelinha, eles tinham que fazer toda a asepsia, eram todos vestidos para que não levasse nenhum tipo de contaminação. Foi um milagre, né? Para eles também ficaram surpresos quando eu acordei. Quando eu voltei, dela já tinha saído do quarto, do coma, ela estava saído do coma, saído da UTI e foi pro quarto. Daí eu até preparei a minha filha a mais nova, né, adulta. Eu disse, olha filha, você vai ver a tua irmã, mas nem eu não sei como que ela vai estar. Foi uma cena assim de
horrível, né, que a gente viu, que eu vi ela toda enfaixada, do pé à cabeça, né, toda enfaixada. Me aguentei, assim, para não chorar perto dela. Fui pro banheiro, chorei, aí para ela não sentir que eu tava chorando, né. Mas foi uma cena, assim, muito horrível. Eu não fazia ideia, não tinha a mínima ideia o que tinha acontecido comigo. Eu me sentia muito fraca, eu não enxergava direito, mas eu não tinha essa capacidade de perguntar o que aconteceu, por que eu não estou enxergando direito. Eu não conseguia raciocinar para perguntar sobre isso. Então, eu estava assim muito fraca, muito debilitada. Então eles só me acalmavam e tentavam não me deixar nervosa, sabe? Eu já estava conversando e tudo, só que ela não conseguia comer direito. Conversava muito baixinho por causa daquele negócio ali. Só que daí para a irmã dela foi muito triste, né? Ela ficou desesperada quando ela viu. E daí dali para frente, graças a Deus, ela foi dando uma melhora, mas para ela foi a parte mais difícil, né? Porque foi na parte que ela começou a melhorar, mas para ela estava sendo difícil, porque ela quase não conseguia comer. Era a maioria líquido, e ela perdeu bastante o cabelo, sabe? Ali começou a vir sabe, aquele sofrimento que a gente via diariamente, né? Caiu as unhas dela, que saiu tudo, a pele da palma da mão, do pé, né? Muitas coisas aí. Tinha dia que eu passava mal, que eu lembro assim que eu não conseguia dormir, que eu via gente dentro do meu quarto, que eu via... Sempre tinha um senhor sentado do meu lado, assim, um senhor de boina, de óculos, me olhando, que tinha uma criança rondando o meu quarto. Então, assim, eu não sei que ponto, por eu ter tido a experiência de quase morte e por eu estar usando medicação forte, né, para não estar sentindo dor, eu não sei que ponto que aquilo era real, né, mas com o passar dos dias eu fui vendo que realmente, assim, tinha acontecido algo muito sério e que não estavam me contando. Existe uma variante mais grave da síndrome de Stevens-Johnson, que chama-se necrólise epidérmica tóxica, que inclusive é a variante que causou a doença na Jaqueline, em que acomete-se mais do que 30% da superfície corporal. Mas a fisiopatogenia e as causas são as mesmas do Stevens-Johnson. Na verdade, é a mesma doença, porém a gente chama de necrólise epidérmica tóxica quando atinge mais de 30% da superfície do corpo, ou seja, é uma variante mais grave do Stevens-Johnson. Com o passar dos dias, eles foram tirando um pouco das minhas faixas, né? E eu comecei a ver, assim, que a minha pele estava toda preta. A minha pele estava preta, as minhas unhas estavam caindo. Aí, com o passar dos dias, eles foram tirando as faixas. Eu vi que a minha pele estava toda preta e queimada, assim, aquela pele, ela estava saindo. E eu não conseguia perguntar o porquê, o que tinha acontecido. Mas eu só queria sair daquele lugar, era só esse sentimento que eu tinha, de sair daquele lugar. Aí, a primeira vez que eu consegui comer algo sólido, e que eu consegui, que eles me tiraram da maca, que foi o primeiro banho, né, assim, no chuveiro, foi algo assim que eu vi que realmente, nossa, aconteceu algo muito sério comigo, porque eu não conseguia caminhar. Com aquela sensação de aprender a caminhar de volta, sabe? Foi muito, muito ruim. Eu pensei, nossa, o que aconteceu? Mas ninguém me falava nada. E eu via que eu tava assim, eu não enxergava direito. Eu só enxergava tudo fosco.
mas eu não tinha, assim, coragem, eu não conseguia perguntar, eu não sabia como perguntar, eu só queria ir embora daquele lugar. Até que aí eu fui pro quarto. E aí só a minha família falava: ai, aconteceu, você é um milagre, você sobreviveu a uma doença muito, muito grave. Você é um milagre, você tem que agradecer a Deus. E só me falavam isso. Mas eu não tinha a mínima ideia. Aí eu passei mais alguns dias no quarto. Eu lembro que foi poucos dias porque eu não aguentava ficar lá. Então eu saí com a condição de que dali eu já iria para um oftalmologista. A condição era para eu ir para um oftalmologista e para um médico para cuidar da parte sistêmica, né? Porque eu estava muito magra, eu estava pesando 42 quilos. E assim, eu saí do hospital, eu lembro que eu sentia muita dor nos meus olhos, muita dor. Eu não conseguia olhar assim para fora, para a claridade, que doía muito os meus olhos. Eu tinha muita dificuldade para comer por conta da tráqueo. Então eu tinha uma certa dificuldade, assim, eu tinha muito problema para aquilo ficar, e eu tossia muito. E, enfim, eu voltei para casa. Só que a minha família não contava o que eu tinha. Eles sabiam o que eu tinha, mas eles não me falavam: ó, você teve uma doença que é difícil de tratar, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Eles não me contaram nada. Eu tava assim, bem crente que, logo vai passar. E na mesma semana que eu cheguei em casa, a gente já marcou o oftalmologista. E no que eu fui pro oftalmologista, ela fez acompanhamento, acho que em uma semana ali, e me encaminhou para outro oftalmologista, em Curitiba. E esse outro oftalmologista, ele não era cirurgião. E ele cuidou do meu caso, acredito ali que uma semana ou duas, e falou que o meu caso era cirúrgico, que ele não ajudaria mais no meu caso. E foi aí que eu conheci o Dr. Daniel, que é um médico que está até hoje comigo. E foi através dele que eu descobri que o que realmente tinha acontecido comigo. Que ele foi, assim, quem mostrou a realidade para mim. Porque até então eu achei que eu tinha acontecido algo muito simples e que eu iria usar um óculos e que eu ia voltar a enxergar. A primeira consulta com ele foi muito sofrido, assim, pra mim, porque foi um choque de realidade. Ele falou assim: Jaque, você teve uma doença muito séria. Ela queimou teus olhos e a gente precisa fazer uma cirurgia urgente. E se você não operar, você pode perder seu olho. Então a gente vai cuidar primeiro do seu olho para depois cuidar da sua visão. Mas o seu tratamento não é 1, 2 anos. É pro resto da vida. Aí depois disso que eu comecei a questionar mais as coisas e perguntar o que aconteceu, o que era aquilo que tinha acontecido comigo. Porque até então eu achei que era algo muito simples. E eu sentia muita dor nos olhos, era algo assim muito sofrido mesmo. Saía sangue dos meus olhos, então eu não tinha conforto algum. Eu lembro de ser uma pessoa que eu vivia cabisbaixa. Eu jamais conseguia sair
na claridade. Eu não conseguia olhar para fora, não conseguia ver a luz do dia. Então, depois disso, a gente fez a primeira cirurgia. Aí eu consegui ter um pouco mais de conforto. Assim, foi uma cirurgia que me trouxe um conforto. Aí depois disso eu fui entender o que era o Steven Johnson.